Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso NEP GCL. Hoje, dia 3/11 de 2025, nós vamos iniciar o estudo sobre a figueira estéril. É uma passagem bastante interessante. Eu pus Marcos aí, mas ela aparece nos outros evangelistas. A gente vai ler aqui agora primeiro, né, para a gente se situar, e depois a gente faz os comentários, né? É uma passagem bem interessante. Então, vamos lá, olha. Em Marcos, tá assim. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os teus discípulos ouviram isso. Aí também em Marcos, porque aqui foi do 12 ao 14, né? Os versículos. Depois, lá no versículo 20, tem uma continuação. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: Tende fé em Deus. Amém vos digo que quem disser a esse monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. E continuando, né, isso aí. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebeste, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Então, pessoal, eu coloquei aqui a continuação, mas a gente vai se ater mais a esses 3 primeiros versículos aqui, tá? Que ele encontra a figueira, primeiro ele sai de Betânia e tem fome. Aí, como ele tem fome, ele ia avista uma figueira com folhas, então ele vai lá ver a figueira para ver se tinha alguma coisa para comer, algum figo para comer. Aí ele chega lá e não encontra nada. E não encontrando nada, porque não era tempo de figos, né? Não era para encontrar mesmo. Então ele diz que nunca mais alguém coma fruto daquela figueira, né? Então a gente vai se ater a isso aqui, mas eu coloquei a sequência aqui para vocês terem ciência, né? Depois, lá em Mateus, e fala também da figueira estéril. Então vejamos, olha. Ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti imediatamente. Secou a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como a figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhes disse: Amém, amém vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isto da figueira, mas também se dissertes a esse monte, sejas tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso é o que está em Mateus. Aí acontece que em Lucas tem uma outra passagem, mas que, na verdade, porque essas daqui, elas estão sendo contadas como sendo um fato que aconteceu, né? Agora, em Lucas, aparece como parábola da figueira infrutífera. Parábola. Então, diz assim, ó, dizia esta parábola. Alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e, ao vir procurar fruto nela, não encontrou.
disse ao vinhateiro, disse ao vinhateiro, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Em resposta, ele lhe disse, Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem, caso contrário, a cortarás. Então, veja que nós temos nos 3, falando sobre uma figueira estéril, né? Mas, em Lucas, na verdade, é uma história um pouco diferente, né? É uma parábola. Então, não diz que Jesus, que passou por ela, que viu que ela estava assim, só com folhas, né? Então, então, há quem diga que, na verdade, esses três evangelistas, no fundo, estão falando da mesma situação, da mesma situação. Há quem diga que, por exemplo, porque se você pensar, vou voltar aqui, gente, quer ver? Se você pensar aqui na primeira, né? Ele viu a figueira, foi lá achando que tinha fruto, não tinha, mas também não era tempo de fruto, e aí ele amaldiçoa a figueira. Como é que fica isso, né? Porque a gente sabe, né, daquela parábola da ovelha perdida, que nenhuma ovelha se perderá, não é? Nenhuma ovelha se perderá. Então, por que ele amaldiçoa, fala que depois ele, no dia seguinte a figueira está seca, né? Por que ele amaldiçoa assim uma figueira que não estava dando frutos e que nem era tempo de fruto? Então, como que ele pode fazer isso, né? Não parece contraditório comparando com o que a gente tem da doutrina, né, e do evangelho também, né, que nenhuma ovelha se perderá, que muitas oportunidades são dadas a quem não está dando os frutos devidos na época, né? Então, como é que fica? Como é que a gente pode explicar isso diante desse parecer aí que parece contraditório, né? Então, há quem diga o seguinte, que sendo Jesus o governador espiritual do planeta, aí outra coisa, aqui em Marcos fala que ela secou no dia seguinte, né? Já em Mateus, fala que imediatamente secou a figueira. Ele amaldiçoou e na hora a figueira caiu e secou, né? Então, assim, são 2 manifestações aqui da mesma situação, mas colocando aspectos diferentes aqui, né? Então, há quem diga o seguinte, que, na verdade, tanto Marcos como Mateus, que fala de um fato, na verdade, a gente deve encarar mais isso como está falando Lucas, como sendo uma parábola, né? Por quê? Então, há quem diga que Jesus sendo que uma das possibilidades seria o seguinte, Jesus sendo aí o governador espiritual do planeta, tendo aí a ciência de tudo o que acontece ele olhou para a figueira, talvez ele tenha identificado uma árvore que estava doente e que estava prestes a secar. Então, como muita gente, como a gente vê em alguns, a gente já estudou isso, né, que alguns profetas faziam ali as suas profecias de maneira teatral, né, que faziam ali uma encenação, tal, para mostrar alguma coisa que seria mais fácil das pessoas assimilarem com a demonstração ali teatral, né, uma encenação ali, do que se ele só falasse, né? A gente vai até ver isso mais para frente, os exemplos ali, né? Então, há quem diga que Jesus, tendo ciência de tudo que acontece nesse planeta, né? Ele é o arquiteto, é o agricultor, é o tudo, né? Então, com todo o poder que ele tinha, ele olha para a figueira, identifica que é uma figueira que está prestes a secar, aproveita-se da situação
e faz como que uma encenação ali, como os profetas costumavam fazer, né? Para que daquela encenação a gente conseguisse tirar uma mensagem, né? Então, se ele secou a figueira, se ele secou imediatamente, se ele secou no dia seguinte, no fundo, não importa. Porque, veja uma coisa, a gente falou, como que ele vai amadurecer, como que ele vai secar uma figueira, assim, não é uma coisa, né, contraditória, né? É, porque, nossa, perdi o fio da meada do que eu estava falando. Peraí. É assim, Jesus é aquele que andou sobre as águas, curou o cego, leproso, paralítico, né, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho. Ele fez tantas coisas que talvez secar uma figueira para ele não ia ser nada, né? Talvez não ia ser nada. Então, se realmente ele secou essa figueira, ou se ele não secou essa figueira, no fundo, a gente não vai saber. A gente não sabe, né? Num local está escrito uma coisa, no outro está escrito outra, e aqui está escrito de outra maneira ainda, né? Então, a gente não sabe, mas a questão é que não importa se ele secou ou se ele não secou. Então, importa o que a gente vai conseguir tirar de mensagem dessa condição. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, vamos começar a interpretar. Como eu falei, a gente vai pensar naqueles 3 primeiros versículos lá de Marcos, né? Então, começa assim: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Então, a gente tem condição de saber que essa passagem, acho que está no slide seguinte, que essa passagem acontece depois daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra? Ele entra em cima do burrinho, todo mundo abanando lá as folhas de palmeira, as folhagens, né? Que é o equivalente ao nosso Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos, é isso? Então o que acontece? Ele entra em Jerusalém. Por quê? Porque era a época da Páscoa. Ele vai para Jerusalém, fica um pouco em Jerusalém. Aí ele volta para Betânia, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Que eram muito amigas de Jesus, amigos de Jesus, que, segundo o que consta, ele, sempre que passava por ali, se hospedava na casa de Lázaro, né? Então, porque era bem pertinho, era coisa de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, para quem estava acostumado a caminhar, né, a gente vê as viagens de Paulo de tantos quilômetros, andar 3 quilômetros a pé não é nada, né? A gente consegue, viu, gente? A gente consegue. 3 quilômetros de Jerusalém, então, é pertinho, né? Então, ele volta para Jerusalém, para Betânia, para se hospedar na casa de Lázaro, e no dia seguinte ele volta para Jerusalém, para continuar ali as festividades e tal, né? Então, essa é a condição do momento ali. E a gente sabe que em Betânia, o símbolo dela, né? Assim, o significado lá, quer dizer casa de aflição, casa dos pobres, ou casa pobre, ou casa dos figos, né? E eu vou passar aqui para frente. Então, ó, alguns estudiosos, baseados em evidências históricas e linguísticas, afirmam que Betânia possuía uma casa de acolhimento aos pobres e doentes. Ela funcionava como um centro de apoio aos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, em especial nas datas festivas, como era a Páscoa, que é o caso dessa passagem, né? Quando Jerusalém ficava abarrotada de pessoas. Então, vinha judeus de todas as partes, né? Então, quem não conseguia se hospedar em Jerusalém, se hospedava também em Betânia, que era bem pertinho, né? Então, seguindo ali, ó. Então, após a visita ao templo, ele foi para o templo, voltou para Betânia, aí sai de Betânia e vai voltar para Jerusalém.
Então, saindo de Betânia, Jesus sente fome. Mas, gente, ele saiu da casa de Marta e Maria. Lembra, Marta, aquela toda preocupada com casa? Não é? Então, impossível que a Marta não tenha dado um lanchinho para Jesus antes dele sair. Impossível Jesus ter saído da casa de Marta sem comer alguma coisa. Então, como é que depois, assim, com menos de 3 quilômetros, né? 3 quilômetros a gente faz em 20 minutos, 1 hora, meia hora, assim, né? Então, meia hora depois que ele sai da casa de Marta, ele fala que está com fome. Então, também, alguma coisa não dá para a gente... é mais um fato para a gente não considerar, não encarar essa passagem, assim, como sendo fatos reais que aconteceram, né? Como que ele tem fome depois de sair da casa de Marta? De jeito nenhum. Né? Então, a gente pode imaginar que essa fome que ele estava falando é um outro tipo de fome, que não é a fome da barriguinha, né? E aí, como que a gente vai entender que fome é essa? Aí, assim, o gostoso de estudar o Evangelho tantas vezes é que muitas vezes uma passagem explica o conteúdo da outra passagem, né? Então, a gente vai numa outra lá, na passagem da mulher samaritana, que nós já estudamos aqui, e que Jesus fica lá no poço com a mulher samaritana, né, conversa com ela, aí os discípulos vão para a cidade para comprar alimento, para comprar alguma coisa para comer. Então, quando eles voltam, eles falam, Rabi, come, né? Ofereceram comida para Jesus, né? E ele, porém, disse, eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, porventura alguém lhe deu algo de comer? E Jesus diz assim, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Então, quando ele fala que ele está com fome, veja, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Quando ele fala que ele está com fome, é porque falta o quê? Falta a execução da vontade de Deus. Falta a execução da vontade de Deus, não é? E ele tinha saído de Betânia, né? De Betânia, e a gente viu que Betânia tinha ali um centro de apoio aos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Então, é interessante que o interessante dessa passagem é que você pode, o fato dele encontrar a figueira, tanto pode ser relacionada com o local de onde ele saiu, como pode ser relacionada com a cidade, com o local que ele está indo, Jerusalém, que significa, que pode representar assim como que Israel, como que toda a comunidade judaica, né? Então, pensando primeiro de onde ele saiu, né? Se Betânia era um lugar que tinha que dar apoio aos peregrinos, tinha que dar alguma orientação aos peregrinos, então ele pode estar dizendo que faltou ali apoio daqueles ali, né? Porque, vamos seguir aqui, ó. Assim compreendemos que o mestre, na verdade, chamava atenção para o fato de que aqueles que deveriam estar fornecendo alimento espiritual para o povo não estavam cumprindo adequadamente a sua função. Isto é, haviam se afastado da vontade divina. Fica mais clara também a relação entre os significados casa de figos e casa dos aflitos, né? Se referindo ao mesmo local, ou seja, se referindo a Betânia, né? Porque ele vê a figueira, uma figura que deveria estar dando frutos e não está dando frutos, né? Não está dando frutos. Então, ele pode estar se referindo que, de alguma forma, quem deveria estar orientando os peregrinos em Betânia não estava orientando. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Mas, veja, o versículo no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. No dia seguinte, a gente pode já pensar como assim,
é outro ciclo, né? É outro acontecimento, certo? Então, esse no dia seguinte denota, portanto, uma nova etapa do ciclo evolutivo terrestre, já que aquela não mais atendia aos propósitos evolutivos da humanidade. Então, vamos pensar daqui para frente. Eu tinha uma proposta, ele conhecia uma proposta de orientação dos peregrinos, mas ele percebeu que ali não estava sendo atendido. Então, vamos partir para outro. Compreendemos dessa forma que a ida de Jesus para Betânia, além do objetivo mais concreto de buscar abrigo para a noite, tinha também um outro objetivo, que era o de transmitir a todos uma lição mais profunda a respeito da relação entre o conhecimento espiritual e os deveres, entre a fé e os frutos, enfim, da autoiluminação e da solidariedade. Então, parece que em Betânia, né, havia a condição de ter bastante conhecimento espiritual, e com o que a gente sempre fala, né, com o conhecimento que a gente adquiriu, a gente adquire mais responsabilidade, ou seja, temos alguns deveres. Então, parecia que esses deveres não estavam sendo cumpridos, né? Enfim, entre a autoiluminação e a solidariedade. Quando você adquire uma iluminação a mais, você tem a responsabilidade muito grande de solidariedade com quem ainda não adquiriu a mesma iluminação, né? Então, é aquela história, quem muito foi dado, muito será pedido, não é isso? Se receberam tantos conhecimentos, tinham a responsabilidade, o dever de ajudar os outros a orientar os peregrinos, a produzir mais frutos, a orientar além de orientar, dar todo tipo de auxílio, de solidariedade para eles, né? Então, a gente vai ver um texto de Emmanuel aqui, que o título é Nós Devemos, ou seja, quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então, devemos muito, por tudo que nós já conhecemos, né? Mas ele comenta um versículo de Paulo que diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo está querendo dizer aí e o que Emmanuel pode estar relacionado com isso que a gente leu, né? De que natureza seria o débito de Paulo quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém? Sua afirmativa, porque o Paulo, para todo lugar que ele ia, ele se propunha a trabalhar, né? A trabalhar como tecelão, para não ficar dependendo da casa do caminho lá, né? Sua afirmativa, no entanto, constitui lição de elevada substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas, que é o que nós falamos. Com o conhecimento que a gente tem, já adquirimos responsabilidades. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. E é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha se reconheça como devedor de quem não possua. No ato de ensinar ou de proporcionar reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Ninguém aprenderá entre irritações, nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. O cristão sincero, portanto, encontrará um meio de convencer sem muitas discussões e um recurso para beneficiar a outrem sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras de modo absoluto. A palavra do amigo do gentilismo renova os conceitos de luta das convicções. Dentro de seu quadro, Nero não mais
Nero não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Essa é uma consoladora verdade que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensões generosas. Quando encontres alguém no mundo com os títulos de ignorante ou de sábio da terra, que te assalte com ironias, faze-lhe algum bem, por amor a Cristo, saudando a tua dívida. E, além de tudo, considera a tua felicidade, porque podes seguir para Jesus, enquanto o infeliz ainda permanece no mundo da sombra. Tudo bem? Comentários? Bom, então ele saiu de Betânia e teve fome. A gente viu que essa fome não podia ser fome da barriguinha, porque ele tinha saído da casa de Marta. Então, a fome é como se estivesse fazendo uma averiguação, a hora que ele olha para a figueira, né? Deveria estar dando frutos, mas não está dando frutos, né? Então, é como se estivesse aferindo aí a condição, vamos dizer assim, né? E alertando também quem deveria estar ofertando ali algumas coisas que não estavam ofertando, né? Bom, aí, então ele saiu, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então, veja que coisa, Jesus com certeza sabia que não era tempo de frutos, né? Não era tempo de dar figos. Então, como é que ele vai para lá? Seguramente ele sabia, né? Fala, Sueli. Eu acho que ele quis fazer uma analogia com as pessoas que estavam ali em volta dele, né? Desculpa, você pode repetir que eu não entendi, não vi direito. Eu acho que ele estava querendo fazer uma analogia com aquelas pessoas que deviam estar rodeando ele, que ele devia estar esperando mais e estava vendo que as pessoas não estavam captando o que ele estava ensinando. Então, é exatamente esse aspecto que a gente comentou, que a gente pode considerar tanto com relação a Betânia, que era uma casa de acolhimento desses peregrinos, como o local que ele está indo, que é Jerusalém, que pode representar toda a comunidade judaica, né? Ou seja, Israel pode representar Israel inteira, né? Então, exatamente isso que a gente pode considerar, tanto com as pessoas que tinham responsabilidade de oferecer alguma coisa e que não estavam oferecendo, tanto com relação a Betânia, como com relação ao local que ele está se dirigindo. Ele está praticamente diante de Israel, diante de Jerusalém. É como se ele estivesse diante de Israel e profetizando para Israel, né? Entendi. Mas é exatamente isso que você falou. E aí, nesse versículo aqui, espera um pouquinho só, pessoal. Aí a gente vai ver a questão mais da figueira, da condição dela dar ou não figo, quando que ela dá figo, quando que ela não dá, quando que é tempo de figo, quando não é, né? Mas primeiro, vamos ver o seguinte, ó, quando ele começa aqui, ele fala, vendo de longe uma figueira com folhas, né? A gente pode refletir um pouquinho sobre isso, independente da passagem, que a gente pode pensar o seguinte, olha, à distância, podemos observar algumas aparências que na proximidade pode se mostrar diferente, com suas verdadeiras características. Então, não podemos estabelecer opiniões ou conceitos precipitados baseados em. Espera um pouquinho.
Ai, desculpa, gente. Então, não podemos estabelecer opiniões ou conceitos precipitados baseados em aparências exteriores, né? Então, muitas vezes acontece muito isso com a gente olha para uma pessoa, você vê ali a condição dela, assim, a condição física ali dela, a roupa, sei lá, o cabelo, o que ela está segurando, sei lá, alguma coisa assim, você já faz um pré-julgamento ali com relação àquela pessoa. É normal isso, no estado, na condição que a gente tem hoje, isso é normal, né? Então, quando ele fala que à distância você pode ter algumas, né, observar algumas aparências, né? Esse à distância também, você pode pensar que, peraí, uma pastilha aqui. Você pode pensar que considerar esse à distância como sendo assim, eu eu vejo cada um de vocês aqui, né? Mas eu não sei absolutamente nada da vida de vocês. A Sueli até contou algumas coisinhas da vida dela hoje aí pra gente, né? Mas a gente não sabe nada a respeito do outro. E às vezes a gente emite alguns julgamentos assim na nossa mente, assim, independente de conhecer toda a história, toda a vida da pessoa, né? Às vezes você está vendo na pessoa um momento que é um momento completamente atípico de tudo que ela tem vivido. Ela pode estar passando por um momento ali de complicações, por alguma situação ali, e ela pode estar tendo algumas reações que não condiz com o que ela realmente é, né? Então, esse é a distância aí, né? Voltando aqui, né? Vendo ao longe, né? Vendo a distância, né? A gente, a gente pode até refletir, fazer nos lembrar essa condição aí, né? Agora, o terceiro aqui. Por se tratar da época da Páscoa judaica, o fato se passa com certeza em finais de março e início de abril, ou seja, no início da primavera em Israel. Por que a gente tem que observar isso? Porque foi falado que não era tempo de figos, né? Mas então vamos ver a história da figueira. Como é que acontece? O que acontecia com a figueira, né? A figueira era uma árvore que, na verdade, produzia 3 espécies de figos, ou seja, produzia figos 3 vezes ao ano. Olha, primeira condição, são os figos tardios ou de outono, que fornecem a colheita principal. Isso varia de agosto até o inverno. Essa era a primeira. O segundo, figos verdes ou de inverno. Aqui era no outono e aqui é no inverno, os quais, não tendo tido tempo de amadurecer, passam o inverno nos ramos e ficam vermelhos ao primeiro sinal da primavera, ainda que permaneçam pequenos e podem ser derrubados ao menor sopro de vento. Os restantes ficam na árvore e amadurecem no verão, no mês de junho em diante. Então, esses últimos aí, de junho em diante, né, são os primeiros figos maduros, muito procurados por causa da sua frescura e sabor delicioso. Isso significa, portanto, que as figueiras saudáveis produziam fruto durante 10 meses por ano. E Jesus, evidentemente, esperava encontrar figos verdes na árvore que amaldiçoou. Espera aí, tudo bem, 10 meses por ano. Então, a figueira dava figo 10 meses por ano, mas não em abril, que era a época que Jesus passou por ali. Será que Jesus não sabia disso? Vocês acham que Jesus não sabia disso? Com certeza sabia, né? Com certeza sabia. Então, por isso,
que muitos estudiosos dizem, né, que a gente tem que encarar essa passagem realmente como uma parábola, realmente como uma encenação ali teatral para Jesus passar uma mensagem para a gente, né? E há quem diga também o seguinte, que mesmo assim, mesmo havendo essas três épocas aí das figueiras, né, dar figos, acontecia também de ter figueiras temporãs, que a gente fala hoje, né, árvore temporã, que dá fruto fora do tempo, né? Quando? Quando que acontecia isso? Normalmente, quando uma figueira estava assim, à beira de um riacho, o que significa a beira de um riacho? Significa que ela estava recebendo mais recursos, vamos dizer assim, do que as outras que estavam mais para o deserto, porque aquela região é tudo mais ou menos um deserto, né? Então, se houvesse alguma figueira que estivesse à beira de um riacho, ela poderia ser considerada uma figueira temporã e graças a um recurso a mais que ela estava recebendo ali por causa do riacho, ela poderia dar folhas e depois das folhas dar frutos, né? E o que significa que se ela está à beira de um riacho, que ela está recebendo mais recursos do que as outras figueiras estão recebendo? Ou seja, também é uma condição de se comparar com o povo de Israel, que era um povo que recebia mais recursos por conta do conhecimento que tinha das escrituras e que os outros povos não tinham. Então, por receber mais recursos, eles tinham obrigação de oferecer mais frutos também. Percebe toda a gente está vendo toda a situação de contorno aí do fato, por enquanto, né? Aí a gente vai ver outro aspecto da figueira, porque a figueira, ela pode ser entendida de três maneiras. Primeiro que a figueira era o símbolo de Israel, né? Era o símbolo daquele povo. Agora, ela também pode ser entendida de três maneiras. Ela pode ser entendida como uma coletividade, representando ali o povo de Israel. A figueira pode ser representada como uma individualidade, ou seja, a figueira, cada um de nós, né, que recebe recursos e que tem condições de dar frutos, né, é o símbolo, né, de uma unidade. E o terceiro caso, quando ela pode ser entendida como uma doutrina, um conjunto de ideias, que também tem a sua obrigação de dar os seus frutos, né, dar as suas orientações. Então, vamos ver cada um desses casos. Primeiro, pensando na figueira, então, como sendo uma coletividade. No caso, Israel, né? Representaria o próprio povo de Israel, que pelo seu adiantamento, ou seja, o que a gente falou, que tinham mais recursos, né? Recursos espirituais. Pelo seu adiantamento em termos de conhecimentos espirituais, deveria atuar como a figueira que alimenta as demais nações, através de seus exemplos e testemunhos. Com o tempo, porém, Israel foi se tornando estéril, se perdendo no egoísmo e na vaidade da raça, no intelectualismo e na hipocrisia dos fariseus, e no ritualismo e na ganância do templo e dos saduceus. Então, veja, era um povo que tinha um adiantamento espiritual, que tinha condições de alimentar os demais povos, né? Lembra que vocês conhecem isso, né? Que o povo recebeu a primeira revelação do Deus único, né? Do monoteísmo. Lembra? Mas que tinha a obrigação de divulgar isso para os outros povos. E não divulgou, lembra? Eles se fecharam
no egoísmo, na vaidade da raça, né? E era só se ativeram só mais as questões exteriores do que as questões espirituais, portanto, não estavam dando a devida orientação para aquele povo, né? Aí, algumas referências com relação a isso, né? Achei, isso está em Oséias, no Antigo Testamento. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor, não sei como é que fala isso, e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. E outra referência que está no A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, quando ele fala com relação à escolha de Israel, né? Então ele fala, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar o efeito de suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. E mais um trechinho, 2 trechinhos de Emmanuel também, né? Em cima está no livro Consolador. O povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios da escravidão e do deserto. E tem um trechinho aqui embaixo que está no livro Paulo e Estevão, né? E que Abigail, isso é quando eles estavam presos ali, né? No começo do livro, quando eles prendem a família, né? Estevão, Abigail e o pai também, né? Que logo depois o pai é morto ali, né? E a Abigail fala para Estevão assim, para Gesiel, né? Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provocando injustiça e sofrimentos? Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Gente, essa fala do Gesiel é fantástica. Olha o que ele fala. Primeiro que ele fala que é o Deus, um pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens, né, ele utiliza os filhos mais experientes. Quais seriam os filhos mais experientes aí no caso da passagem que a gente está vendo? Os filhos mais experientes seriam o povo de Israel, né? E os filhos mais jovens e ignorantes seriam os outros povos, né? Então, é isso aí. Algum comentário? Então, primeiro a gente viu aqui, lembra, a figueira pode ser uma comunidade, uma individualidade ou uma doutrina, né? Então, isso é como uma comunidade. Agora, segundo caso, como uma individualidade. Então, refere-se a todos os indivíduos que já se adiantaram em termos de conhecimento espiritual, mas que ainda permanecem apenas com as folhas da aparência, sem a efetiva geração de frutos para si mesmos e para a coletividade. É aquele que fala que leu um monte de coisa, que conhece um monte de coisa, mas só fala, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu li isso, eu li aquilo, mas no fundo, não tem grandes frutos, ou seja, não passa o conhecimento para frente, não auxilia, não pratica nada daquilo que
daquilo que leu, daquilo que aprendeu, né? E referências a isso em Salmos. Feliz o homem que não vai ao encontro dos ímpios, não para o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada, olha a figueira aí. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá o seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Mais algumas referências. Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se lhe colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cachos de uva da sarça. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Esses são os frutos que cada um de nós tem condição de dar a partir do conhecimento que a gente já adquiriu. E uma fala de Kardec. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Tudo bem? E aí o terceiro caso, pensando na figueira como uma doutrina, um conjunto de ideias, assim, né? Seria a representação de todas as doutrinas filosóficas, científicas ou religiosas que possuem apenas folhagem, isto é, a aparência de algo benéfico e produtivo para a humanidade, mas que, em verdade, não o são. Ora, algumas referências. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Às vezes exige tanta coisa, né? Tantas questões, mas no fundo a questão espiritual, o conhecimento espiritual, a orientação, né? Não dá. Toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos prosseguir aí. O tempo em questão definia a transição entre uma época de maiores privações, como o inverno, a gente viu que era a primavera, né, gente? Maiores privações como o inverno, e a entrada em uma nova época de maior abundância, como a primavera.
esse era o tempo da passagem aí. Era justamente nesse tempo que o povo tinha maior necessidade de suprimento, o que não estava sendo cumprido por aqueles que tinham essa tarefa, né? Então, durante o inverno, não tem muita colheita, né? Então, realmente, eles tinham pouco dinheiro, eles tinham pouco alimento, precisavam de mais agasalhos. Então, todas essas questões materiais aconteciam, mas a gente pode relacionar isso com o que está escrito embaixo, com o inverno moral, né? Havia um momento ali entre aquele povo, que era um momento de muita dificuldade, né? De muito sofrimento, de pouca orientação espiritual, né? Então, embaixo, olha, simbolicamente, o Cristo delimita com sua vinda à Terra o fim de um inverno moral e espiritual da humanidade, abrindo caminho para uma nova primavera, lançando as sementes da árvore fecunda do cristianismo. Eu achei tão linda essa segunda fala aí, porque ele comenta, ele faz, né, faz a relação daquele momento ali que Jesus está passando pela figueira, aquele momento que é o fim do inverno e o começo da primavera, né? E compara isso com a história da humanidade, né? Que ele fala o fim de um inverno moral e espiritual da humanidade, e com a vinda dele é o início da primavera, porque vem lançar as sementes da árvore fecunda do cristianismo. Achei muito legal isso. Aí, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral. Ele vai falar aqui do que está dito aqui, ó, do inverno moral e espiritual da humanidade, né? Então, lê de novo. Abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Os primeiros convidados, que eu já falei, é o povo hebreu, né? Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. Mais tarde, após um novo inverno moral e espiritual da humanidade, agora ele fala depois do Cristo, né? Porque depois a gente passou por uma Inquisição, a gente também deturpou um monte de coisa, né? Então, olha, mais tarde, após um novo inverno moral e espiritual da humanidade, o Espiritismo vem iniciar uma nova primavera, renovando a árvore do cristianismo e proporcionando novamente os frutos capazes de saciar a necessidade espiritual da multidão. Os médiuns, em especial, são a representação dessas árvores frutíferas, cuja tarefa é alimentar aqueles que peregrinam pela experiência terrestre.
nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes, aos médiuns, uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Isso é fala de Kardec. Tudo bem, pessoal? Então, tudo isso a gente está falando da árvore, da figueira, está comparando sempre a uma questão de quem tem grandes responsabilidades, que adquiriu responsabilidades por conta de ter recebido orientação, ter recebido conhecimento, né? Ter adquirido certa iluminação, né? E aí, tem um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto um pouco longo, deixa eu ver, é esse mesmo, que a gente acho que vai parar com ele aqui hoje. Mas eu acho que é um texto tão bonito que eu achei que vale a pena a gente estar lendo o texto aqui, tá? Então, olha, está no capítulo 18, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, vamos ver aí a figueira representando uma individualidade, né? Representando o cristão, né? Então, é pelas obras que reconhece o cristão, é pelos frutos que a gente reconhece a árvore, né? É isso que é o título aí. Nem todos o que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembra que a gente falou que a fome dele era fazer a vontade do Pai que está nos céus? Lembra que a gente falou no começo? Então, é com relação a isso que Kardec vai comentar aqui. Na verdade, não é Kardec, não lembro qual é o espírito, está no final. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. É interessante quando ele fala cortada e lançada ao fogo, né? Parece que está desprezando completamente, né? Mas você tem que entender que no momento que é lançada ao fogo, ela vai servir de combustível ali para outra função. Então, na verdade, ela é como que comparada, vamos dizer assim, aos exilados de capela, né? São retirados de lá, lançados ao fogo, como? Lançados num planeta mais primitivo, né? Que vão servir aqui de outra maneira, que lá eles não estavam conseguindo aqui, eles conseguiram de alguma forma, né? Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. Isso é quando a gente vai moldando, né, as questões dentro da casa espírita do jeito que a gente acha mais conveniente, né, e a gente vai
a gente vai deformando, entre aspas, a doutrina em si, né? O viajor cedendo, quer falar? Pode falar. Pode falar, Dívia. Abre meu microfone. Agora parece que está começando tudo a apresentar na minha cabeça um encadeamento, né? Nós não compreendemos o Cristo a primeira vez que o escutamos, certo? Então, nós somos daquela época que, primeiramente, a gente foi uma árvore seca. Apesar de ter recebido, apesar de termos folha, apesar de termos coisa, não soubemos aproveitar aqueles ensinamentos daquela época. Né? Aí essa história é a história da vida da gente, espírito, né? Desde as nossas primeiras às nossas atuais reencarnações, né? Aí depois tiveram uma outra revelação, talvez vamos dizer assim, um surgimento de uma primavera, né? Que de novo nos fez, né, voltar a imaginar ou a sentir a necessidade de produzir outros frutos, mas ainda assim não havia maturidade em nós para isso. Até que a gente chega realmente no tempo atual em que nós seremos capazes de compreender a verdade do Cristo e assim nós nos tornaremos figueira a produzir grandes frutos. Bons frutos. Tem sentido essa viagemzinha aí? Muito bom, aí, querida. Com certeza, querida. Muito bom. Muito bom a sua colocação. Muito bom mesmo. Podemos prosseguir mais um pouquinho aqui? O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura de fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Cabem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Sabe, uma vez eu vi um comentário assim, né? Essa maneira que a gente tem, às vezes, de deformar o grande objetivo da casa espírita, né? Porque o grande objetivo da casa espírita é acolher, né? É acolher o necessitado, acolher o aflito, orientar o desequilibrado, enfim, é acolher. Então, imagina assim, uma pessoa, quando você vê a coisa, até eu senti isso uma vez na própria carne, às vezes você imagina uma pessoa, né, que chega numa casa espírita, aflito, com alguma questão aí complicada, né, e chega na casa espírita, pede ali alguma informação, né, do que acontece, né, então a pessoa fala assim, você tem aqui um curso que começa agora, vai começar aqui naquela sala ali, vai durar 2 anos o curso, né, tem outro curso ali que vai durar 4 anos, então você pode ver qual que você quer aí, qual que você quer, né, fornecer, qual que você quer contribuir, e nós temos também aqui né, a gente trabalha com montagem da cesta básica, no dia tal, e tem também a sopa, que é no dia tal, se quiser trabalhar, você vem, né? Então, assim, talvez ela quisesse uma conversa só, uma conversa, né? Um abraço, às vezes um abraço, né? Acolher ali, porque tem gente que reclama ficar na porta da casa espírita, só ali, mas eu ficava sempre na porta da casa espírita lá em Vinhedo, porque você consegue abraçar todo mundo que chega, você, né, consegue dar ali boas-vindas e abraçar mesmo, às vezes a pessoa vinha com a mão assim, né, eu falava, aqui a gente é acostumado a abraçar, dá licença,
eu catava o cara e dava um abraço nele, entendeu? Então, assim, às vezes você quer seguir tantas regras, né? Mas a regra principal é o acolhimento, né? É o acolhimento. Então, a pessoa às vezes busca essa árvore, né? E só encontra folhas secas. A primeira vez que eu procurei uma casa espírita em Vinhedo foi assim, gente. Ah, olha, você pode vir trabalhar aqui tal dia, tal dia, tal dia, né? Falei, tá bom, tchau. Bora, não apareci mais, procurei outra casa. Então, ó, conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhes corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usar do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Eu tenho, desculpa, né? Eu tenho alguns exemplos assim complicados, porque como eu converso com um monte de gente, as pessoas às vezes contam certas histórias, né? Eu vou contar a história, mas não vou contar vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Porque assim eu não né? Mas há quem, por exemplo, distribuição de cesta básica, né? Aí não, para distribuir a pessoa tem que ter cumprir certas exigências lá, né? Às vezes, mas já está recebendo a cesta aqui, há 5 meses está recebendo essa cesta aqui, será que ela não criou juízo e não arrumou emprego? Ela tem que arrumar emprego, por que ela não... Entende? Então, certas coisas, assim, certas regras que às vezes a pessoa fica guardando o material ali, é assim, na verdade, quanto mais você dá, mais aparece, né? Aí você fica restringindo, não vou dar para esse aqui, porque senão, sei lá o que, né? Também não está merecendo muito. Não, gente, a gente não sabe quem merece, quem não merece, né? E, assim, veio buscar, é porque está precisando, né? Às vezes a necessidade maior não é nem a cesta que ela recebe, a necessidade maior é estar ali junto com aquelas pessoas, né? Então, é complicado, viu, gente? Infelizmente, a gente ainda tem que crescer muito. E, finalmente, não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Se o Senhor de bênçãos que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. A fala de Simeão, em Bordeaux, 1863. É um texto longo, mas, assim, fala de diversas situações que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente dentro da casa espírita. Fala de Diminha. Você está com o microfone fechado, filha. Mais uma vez, fica claro para a gente que a falta de simplicidade como complicam as coisas. As burocracias, os julgamentos, a necessidade de impor regras e justificações, né?
tudo isso faz com que o amor fique em segundo plano, que o acolher, que é o que você falou, que é a primeira opção, fica em segundo plano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tem uma questão que eu acho muito séria no movimento espírita, é que em todas as revistas, todos os jornais que falam, dizem que a doutrina vamos dizer assim, da intelectualidade. E por causa, às vezes, desse excesso de intelectualidade, a gente comete muitos absurdos, né? Como esse texto que o Simeão traz. E a gente vê isso claramente no dia a dia da nossa casa espírita. A gente vê isso a cada entrega de bolsa. A cada dia que a gente tem atendimento fraterno, né? A gente vê comentários de atendimento fraterno que deixam a gente assustadas. Uhum. Agora, mais uma vez, falando milagre sem falar o nome dos santos, é claro. Tá entendendo? Mas, sabe, assim como diz, meu Deus, mas eu não consigo ver tanto problema na vida de tal pessoa. Mas como é que você vai saber que a vida está dentro do sujeito? Você não adianta que sair a julgar, não julgue pelas aparências. Olha lá o início do texto. Olha lá o início da reflexão. Não começou lá pela distância em que Jesus viu a figueira e que ela poderia aparecer pelas folhas uma figueira que tivesse frutos. Isso. Né? A gente pode fazer isso com os nossos companheiros. Olhar e ver uma coisa completamente deturpada, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aí, essa aparência aí, ela pode mostrar para a gente os dois lados. E a gente pode estar errada, tanto para um lado quanto para o outro. A gente, às vezes, um irmão chegar na casa espírita com uma fala fácil, com um conhecimento profundo da doutrina, e aí o tempo vai passando, e a gente vai vendo o dia a dia, né? A gente chega até a avaliar, meu Deus, será que não dava para a aplicação ser um pouco mais idêntica com o que se fala? Sabe? Entendeu, gente? Eu não sei se eu estou querendo fazer muita confusão, mas é o que está vindo na minha cabeça, Val. E eu acho que esse que é o perigo da nossa doutrina espírita, a nossa responsabilidade como trabalhadores da última hora, é deixar que não aconteça com o cristianismo redivivo o que fomos nós mesmos, né, Val? Somos nós mesmos que fizemos todas essas coisas anteriores com o cristianismo. Foi nós que mutilamos, nós que deturpamos, nós que fizemos tudo. Agora nós estamos numa responsabilidade nova. Agora não é o cristianismo redivivo. É a nossa necessidade de voltar à simplicidade do cristianismo na sua essência, na sua origem, para que a gente possa, a partir de agora, construir uma história diferente do cristianismo. Né? Exato, minha flor. Meu Deus do céu. Exato, tá maravilhoso, é isso mesmo, né? E as folhas é aquilo que parece, né? Parece, é como você falou. Será que a ação não pode ser mais próxima daquilo que se fala, né? Porque é aquilo, como é que é aquele ditado popular? Faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Então, a grande mensagem é assim, e às vezes a gente também se aproxima de algumas coisas pela aparência, parece que está muito bom, parece que está lindo, parece que está ótimo ali, né? Mas a hora que você começa a se inteirar mais da coisa, você tem que ficar atento, porque às vezes não é o que aparenta, não é o que aparenta. Então, para cada um, para todos os locais que a gente vai, para todos os, até casas espíritas mesmo, templo, qualquer casa religiosa, tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta, porque não é só de aparências que vive, né? Tem segmentos religiosos aí que exigem tantas coisas, mas exigem coisas materiais, exigem, né? Então, não é o... A gente viu... Lembra quando a gente estava estudando a Carta aos Gálatas? Ele falou tanto
né, falou tanto do quê? Da essência do evangelho, e não das questões exteriores, do lavar a mão, da circuncisão, né? Então, e tem também uma passagem do evangelho, eu não vou lembrar onde que está agora, mas que Jesus fala assim para os discípulos, né? Com relação aos fariseus e saduceus, né? Façam tudo que eles orientam a fazer, mas não façam como eles fazem, porque eles só falam da boca para fora, né? E não carregam o fardo dos outros, né? Então, é da gente se policiar, se tudo que a gente está mostrando são frutos e não folhas, né? É uma grande responsabilidade. Há um tempo atrás, né? Eu acho que todo palestrante passa por essa fase, né? Que quantas vezes a gente fala tantas coisas na frente, né? Lá na frente das pessoas, né? E será que a gente cumpre tudo que a gente faz? Muitas vezes não. Talvez a maioria das vezes não, né? Mas também a gente tem que ter, como você falou também, a humildade de reconhecer que não faz, de reconhecer que o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu mesmo, né? De reconhecer que aquilo que eu estou falando é eu que tenho que ouvir também, né? E deixar claro isso quando você fala para as pessoas, né? Que a gente, apesar de estar transmitindo uma mensagem, a gente não é exemplo para ninguém, às vezes, né? Mas a gente está se esforçando por se tornar um exemplo para as pessoas, né? É isso aí. Tá bom, pessoal? Hoje paramos por aqui, então, né? Hoje foi muito depressa, nossa senhora. Foi muito depressa? No tempo. Nossa, 19h31. Eu corri muito, você está falando? Não, meu amor, eu estou dizendo que o tempo passou depressa Ah, o demais. tempo passou rápido. Ah, tá ok. O tempo que passou, a gente não percebeu, nós já estamos aqui 1h30, não parece? Parece que a gente começou agora. Nossa, e eu falei tanto hoje, né? Vocês não, acho que foi meio cansativo, meio assim. Não foi, Val. Quando é cansativo, né, Sueli? Quando é cansativo, a gente acha que o tempo está demorando para passar e nunca acaba. E a gente leva susto quando acaba, porque não foi monótono, não foi em momento nenhum, né, Sueli? Não, foi ótimo. Foi cansativo, em momento nenhum, Val. Então tá bom, gente, tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pelos comentários que foram maravilhosos. E se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta e prossegue aí com essa passagem, né? Grande beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.